para entrar direto já na questão, o senhor pretende ser candidato a presidente do Brasil. Eu queria que a gente pudesse trocar umas ideias sobre a economia brasileira. Os últimos 17 anos desse século foram bastante conturbados da política brasileira. Então, eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa agora o começo do século XXI e o que o senhor projeta para o Brasil. Vamos discutir um pouco da economia, balança comercial. Primeiro, deixar bem claro que eu não sou candidato. Nenhum é candidato. Ninguém é candidato até agora. Mas o senhor é pré-candidato, né? Pretendo, sim, se o partido aceitar. Se eu estiver preparado até lá também. Ok. Eu estou me preparando, apesar de 62 anos de idade. Sim, nós sempre temos nós temos no mesmo ano. Então. Eu sou de março de 55. Eu sou de maio de 55. E desculpe, eu falo especialista em economia. Olha a situação que nós estamos. Esse quadro político que nós temos no Brasil, cada vez nos leva mais para o fundo do poço. Vamos falar um pouquinho de Henrique Meirelles. Quando eu falo em honestidade, é igual aquela casa, né? Muito bonita, mas se não tiver um alicerce, sim, nós não temos como esperar que aquela casa continue de pé. O Henrique Meirelles agora, que é o Coringa, é o Neymar da economia. Ele se elegeu deputado federal em 2002 pelo PSDB. Olha, o exemplo para o Brasil nessa questão é o Tigre, é o Tigre Guarani aqui, o Paraguai. Tá ok? Você acha que o exemplo... Hoje é o Paraguai, está crescendo 6% ao ano. Bem, a China cresce 6,5%. Nós temos como referência o Paraguai, deputado, com todo respeito ao Paraguai. Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por quê, basicamente? Impostos mais baixos, sei que é difícil baixar imposto no Brasil, eu sei disso. Tá ok? É difícil, tá certo? É questão de burocracia, que dá para a gente buscar uma questão de burocracia. Cresce 6,5%. Nós temos como referência o Paraguai, deputado, com todo respeito ao Paraguai. Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por quê, basicamente? Impostos mais baixos, sei que é difícil baixar imposto no Brasil, eu sei disso. Tá ok? É difícil, tá certo? É questão de burocracia, que dá para a gente buscar uma questão de burocracia, dar uma relada nisso, e a questão da energia. Você pode agora falar energia, só falar energia do Paraguai. Que sem energia, Vila, nós não levantamos nossa cama de casa, e um país não vai para frente. Não adianta você falar em parque industrial no Brasil se não tem energia. Mas concretamente, não, mas eu estou falando. Não é ser implicante. Eu estou falando. Não, eu queria saber assim, a relação com a União Europeia, com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico. Em suma, eu quero coisas mais você tem que buscar. Olha só, o Brasil do PT, a economia foi pelo viés ideológico. Quando fala em energia do Paraguai, olha só, o Brasil não teve dinheiro, alegaram que não tinha dinheiro, para fazer o linhão, né? O linhão que ligava lá a região norte, Tucuruí não, mas no linhão até a Boa Vista. Ok? Um linhão da democracia, direito, por exemplo, da gente ter esse debate. No período militar, nós não estaremos na Jovem Pan com essa liberdade, o senhor sabe. O senhor sabe, né? Não, Vila, não vem com esse papinho de ditadura. Eu profundamente e escrevi ditadura brasileira, democracia, golpeada da esquerda-direita. Não, o senhor não me respondeu, deputado, nenhuma questão econômica até agora. O senhor está Não, eu quero saber uma coisa. Eu quero que o senhor me diga concretamente. Não venha com mentiras aqui que não vai colar. Não é mentira. Não venha com historinha que falar que você não tinha liberdade militar, você está de brincadeira. Com direito a censura, você está de brincadeira. Número 5, isso é liberdade. Tinha dezenas, centenas de órgãos de imprensa no Brasil. Tinha centenas. E tinha censura. O jornal do Estado de São Paulo, o senhor conhece o jornal do Estado de São Paulo? Olha só, a grande mídia pediu a saída do João Goulart. Ou não pediu? Sim, mas isso é uma outra história. Mas peraí, não é outra assunto. Mas não pediu ditadura. O presidente Castelo Branco, o senhor... Em termos externos, qual é o papel, se o senhor for presidente, qual vai ser o papel do Brasil no Mercosul? Calma. Você quer que eu responda também sobre especialidade em saúde também, em educação? Tem que ter especialista em tudo, é isso? Não, eu só quero um salvador da pátria. Você não. Você não está achando o salvador da pátria com consistência que conheça a história do Brasil, o presente e desenho o futuro. Quem é teu candidato, então? Nenhum. Eu não tenho candidato. Por que você não se candidata? Porque o meu trabalho é aqui na Jovem Pan, a Jovem Pan. Você sabe o que você me lembra? Sim. Você me lembra há muito tempo aqui? Sim, sei. Um comentarista esportivo no Rio de Janeiro chamado Apolinho. Eu conheço, foi técnico no Flamengo, eu conheço futebol. Parabéns. Eu conheço futebol. Entendia tudo de futebol. Como você entende tudo agora de Brasil aqui. E foi um bom técnico no Flamengo, viu? Na época do Romário, inclusive. Não, foi demitido porque o Flamengo ia ser rebaixado. Essa história você não conhece, eu estava lá. Essa você não conhece. Mas eu conheço o Apolinho, inclusive um sujeito muito simpático. Mas você fala em abrir o comércio do mundo, você entra em particularidades do NAFTA, da Alca, particularidades, você quer? Particularidades? Não, mas quem vai tratar de particularidades? Nem existiu, a Alca morreu. Mas quem foi natimorto, nem chegou a existir, deputado.
Mas tudo bem, quem vai conhecer particularidades é o respectivo ministro daquela área. Então o senhor tem que ter especialidade, você tem que ter um maestro, igual um time de futebol. Então o senhor tem um maestro, igual um time de futebol. Você tem noção básica, né, sobre os ministérios, sobre a economia, sobre a... sétimo mandato, eu fiquei dormindo 7 anos lá no Brasil. Eu não sei, realmente eu não sei. Que projeto o senhor aprovou lá, por exemplo? Me aponte um deputado que tenha mais de 2 projetos aprovados. Quer dizer que o senhor não aprovou nenhum? Me aponte um deputado que tenha mais de 2. Não sabe. Teria de fazer um levantamento. Teria de fazer um levantamento. Você não sabe. Você sabe. Daqui a pouco você vai dizer com a cor da minha cueca aqui. Não. De mim você sabe tudo. Eu não faço questão. De mim você sabe tudo. A minha discussão ela se trava em outro nível. Me aponte um deputado, mas eu quero que tenha projeto aprovado no Brasil. Eu não sei, deve ter. Quem faz a pauta lá? Sim. É o presidente da Câmara. Não. Basicamente é o chefe do executivo. Sim. Eu sei que o senhor não pode dizer que é porque a legislação é um absurdo. Todo mundo é candidato à eleição para deputado. Claro, e qual o problema? Agora, é absolutamente legítima a sua candidatura. Agora, em 30 minutos. Eu quero só que o senhor dê substância à sua fala. Você quer que fale alguns minutos? Eu resolvo o problema econômico do Brasil. Não. Eu te dou meu tempo, pode resolver. Qual é a solução? Qual a solução? A solução são muitas. Apolinho aqui da Jovem Pan. Não sou Apolinho. Não sou Apolinho. Diga quais são a grande questão. Vamos deixar. Não, nós podemos até discutir a solução. Vamos passar para questões que envolvem a educação no Brasil. Afinal, o Brasil tem a formação técnica e tal. Muito, né? Mas parabéns. Então, quando o senhor discutiu a base nacional comum curricular. Sim, parabéns. Eu ouvi. Vi de novo para aprender contigo. Sim, obrigado. Deputado, então, como é que o senhor vê a questão da educação, hoje do ensino fundamental, médio, ensino superior? Como é que o senhor coloca ciência e tecnologia? É a base do alicerce. Não adianta falar em superior se você não tem a base. Nós estudamos, eu não sei o teu caso, mas nós tivemos oportunidade de estudar em escola pública. Sim, eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, sem curso. Da economia, o grupo JBS doou para o senhor R$200 mil, a Friboi. E o senhor dirigiu ao seu partido de então, que depois transferiu o dinheiro para o senhor. Foi assim que ocorreu? R$200? Vila, começaram as eleições em 2014. Sim. Me liga aí o presidente do meu partido. Sim. Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta. Sim. Tudo bem. Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depositado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou doador originário, JBS Friboi. Sim. Ok, Vila? O que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal. Foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar... O senhor não recebeu de volta esse dinheiro depois? Não, vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila. Não, tranquilíssimo. Ok? Absolutamente tranquilo. Olha só, inclusive eu falei o seguinte, sabe? Vocês não querem estornar o dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir reserva para o gerente, vou pegar 200 mil, vou para a escadaria da Câmara, vou anunciar na internet, vou jogar 200 mil para cima, dizer que é dinheiro do povo, isso aí é do povo, não é meu, é do povo, tá ok? Porque foi grana que vocês pegaram do PT para se coligar com eles, o meu partido com eles. Vamos lá. Agora essa história. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. A tua empresa doou tanto, por exemplo, um partido. Tá lá, tá o nome, empresa Vila. Tá lá. Estava em que partido, né? Estava no PP. Entrou dinheiro da OS, do partido. Entrou dinheiro da Odebrecht. Olha só. E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não? Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e 200 mil do fundo eleitoral. Não, tivesse recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor. Mas não é. Ô, Vila, eu estou falando. Não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar. Mas o dinheiro que veio para minha conta. O senhor passou para o partido. Mas o partido devolveu para o senhor. A Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que Friboi. As relações. O que é um acordo bilateral? O senhor imagina que o acordo não é de um do dia para outro. Transpacífico é bilateral? Isso Quem não é falou que está bilateral? Tinham 12 países. Em certo momento o senhor disse... Eu falei que poderíamos ter discutido o Transpacífico. Agora, a questão do papel do Mercosul, a questão das relações exteriores do Brasil... Você poderia botar tudo na mesa e fazer um intercâmbio de governo. Quem sabe eu voto em você como candidato. Eu poderia até fazê-lo, mas eu não sou candidato. Que eu fui absolvido por 9-4, mas nem toda absolvição... A questão que se coloca, deputado... É que, honestidade, para você... honestidade, não, mas eu sou absolutamente honesto. Se eu fui julgado... Por isso que eu estou fora da vida política. Você queria que eu fosse julgado por quem? Pela jornalista Cássia Maria? Não, tem de ser julgado pelo Inclusive, STM. Você sabia que a Cássia Maria, depois de fazer aquele papelão na revista Veja, 10 dias depois ela foi demitida da revista Veja. Isso eu não sei. Você não sabe? Isso o senhor tem de estuda o processo, confirmar. Então. A questão que se coloca, a Cássia Maria botou o motorista e o fotógrafo para ser testemunha e falaram que nunca
quando nós falamos de infraestrutura, o senhor falou do exemplo lá de Roraima e tal. A questão, deputado, para ser candidato, acho eu, pré-candidato, não importa, ou exercer uma função tão importante como deputado federal, é necessário um conhecimento do Brasil, um conhecimento da história, sair da esfera do panfleto, a esfera do senso comum, da filosofia das massas. Você me dá direito de responder não, claro que eu dou. A Dilma tinha perfeito conhecimento de tudo. Não Lula tinha, ela não conseguia nem falar. Ela não acertava uma frase. Né? Você não governa sozinho, Vila. Sim, você governa com ministros. Sozinho, Vila. Mas você vai ser um ditador. Mas você tem ideias. Mas quem não tem ideias? Eu falei ideias. Você não quer um regime fascista no Brasil? Negativo. Desculpa, José, que em relação à economia, o senhor falou que o Paulo Guedes, que seria coordenador, que daria as linhas gerais para o programa de governo. Agora, é preciso considerar que nós estamos num momento muito delicado da economia brasileira, em que eu acho que a pauta econômica seria das mais relevantes. Então, é importante que haja um programa prévio de governo a ser apresentado para a sociedade, para que se possa avaliar com uma segurança maior qual o tipo de perfil de quem vai ser eleito. Porque o Brasil não pode brincar com essa questão de ajuste das contas públicas. O senhor falou em relação às considerações da área trabalhista. Haveria alguma revisão de reforma trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, a própria condição da privatização? O que entraria na privatização? Se o senhor considera, por exemplo, privatização dos bancos públicos, de Petrobras, de Eletrobras, que já está na pauta do governo. Então, eu acho que por mais que haja necessidade de se ter uma equipe econômica confiável e que saiba o que tem que fazer, tem que ter a postura do candidato, que é quem vai mandar, porque se discordar, manda o ministro embora e pronto. Denise, os programas de governo, como regra, são peças de ficção. Paga-se milhões por esses planos. Então, mas o senhor não pode apresentar um que não seja uma peça de ficção? Eu tenho falado que o meu será o pior deles. Não o pior por ser o pior, mas que será se aproximar, que será realista. Essa que é a ideia. Então, mas quais os pontos? Quando você fala, por exemplo, em reforma trabalhista, CLT, o que eu tenho conversado? O que eu quero, o que você quer, pode ser o melhor do mundo, mas você tem que ter um olhar para o parlamento. Lá nós temos o gargalo. Quando chegou a reforma da Previdência, eu estava no Piauí. Eu falei, não vou votar isso. Não vou votar essa reforma que está aí. Tá? Até porque começava com, por exemplo, dentro da Câmara, você tem que levar em conta isso. Não é o que eu quero. O que você quer, o que o Paulo Guedes quer. Não, mas tem que ter um programa. Nós vamos apresentar um programa. O eleitor não pode votar no escuro. O programa, você tem que apresentá-lo, né? Por ocasião do registro da sua candidatura. E nós então isso vai ser apresentado? Lógico que vai ser. Isso faz parte da legislação. Só em agosto, deputado? Não sei se antes. Eu acho que quanto mais tarde, melhor preparado ele será. Eu acho que deputado, um assunto que o senhor conhece muito. O problema das fronteiras do Brasil e da violência do país. Como é que o senhor vai resolver isso? Olha só, nós temos que identificar de onde vem o problema. Tá ali o paciente na mesa, né? Qual é o tumor para a gente, não é jogar água fria em cima como estão fazendo nessa intervenção federal lá no nosso estado do Rio de Janeiro. Desde uma equivocada política de direitos humanos. Nós temos de direitos humanos? Equivocada a política. Ninguém é contra direitos humanos. Equivocada a política. Onde o viés é em cima tratar o errado como uma vítima da sociedade. Ultimamente tivemos aqui a questão das audiências de custódia. Mas, deputado, desculpe, a pergunta era sobre fronteiras. O senhor está falando de direitos humanos? Mas eu estou dando o diagnóstico da violência. Ele fez uma pergunta 3 itens para mim. Estou falando da questão da violência, o diagnóstico da violência. A política, falo muito em política de desencarceramento, tá? No meu entender, não tem que existir isso daí. Tá? A questão de saidões, nós tentamos na Câmara, de 7, passamos para 2 ou 3 saidões na Câmara, o Senado barrou lá. Esse próprio delegado da Polícia Federal, que havia trabalhado com meu filho aqui em São Paulo, foi assassinado por um dos bandidos, né? Estava no saidão dos Dias das Mães. E você, né, tem que realmente tirar o marginal da sociedade. Você tem que dar uma retaguarda jurídica para o policial. Você pode ver, essa menina, essa senhora que matou esse marginal na escola, né? Eu acho que ela até deu sorte, porque não é eleitoral. Mas, deputado, e as fronteiras, deputado? Vou chegar lá, calma, viu? Mas o senhor está falando de um outro problema. Ele perguntou sobre as fronteiras. Se você quiser, eu te respondo. Não, mas acho que o ouvinte... Quer que eu pare aqui? Não, por favor. Eu quero saber das fronteiras. Eu estou respondendo a ele, até mais velho do que nós. Vamos respeitar. Sim, mas o senhor não falou das fronteiras. Eu vou falar da fronteira. Ok. Eu tenho um projeto Cisfron do Exército, vou te falar lá. Legal. Okay.
Me perdi aqui, tá? Está falando da moça, da senhora. Da senhora. A exemplo do que aconteceu, que está acontecendo ainda com o cunhado da Ana Hickman, que tudo indica que vai enfrentar o tribunal de júri, essa senhora tem que ser condecorada e não processada. Temos que mexer na legislação. Ela deu 3 tiros. Pelo Código Penal, mais de 2 é excesso. Ela é condenada por excesso. Bem, então tem que dar uma retaguarda jurídica. Deputado, Inclusive... aí é minha área, Código Penal não define quantidade de tiros para definir o excesso, viu, deputado? Eu posso até estar equivocado, tudo bem, mas o que eu tenho de prática, é excesso. Dá mais de 2 tiros. A legítima defesa fala no excesso. Inclusive, olha só, então olha só, já que eu estou entendendo o assunto, por favor. O caso da Ana Hickman, a acusação do MP não, é excesso de legítima defesa. Por que excesso de defesa? Porque deu mais de 2 tiros e foi na cabeça. Exatamente. Então chama-se... Inventa-se no Brasil muita coisa. Eu quero vir aqui para questionar. Sim, o senhor tem mais conhecimento, com toda certeza, não sou advogado. Isso, vamos falar da fronteira. Nós temos aproximadamente... A criação desses 2 movimentos, mas o senhor sugeriu uma forma de combatê-los usando lança-chamas. Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Por favor, explica para nós. A própria Associação Comercial já disponibilizou a palestra. Sim. Não existe isso. O senhor não disse pegaram o lança-chama numa ponta lá, quando fala em educação, que eu gosto de usar figura de linguagem, né? E questão de MST. E outra coisa, Vila. A questão do lança-chamas teria sido o senhor dizer que vai tirar os simpatizantes do Paulo Freire de dentro do MEC usando lança-chamas. Foi no Ministério da Educação. Aí tudo bem. Tá, e como é que é usar o lança-chamas? O senhor vai chegar lá e... Mas é uma força de expressão, não posso usar figura de linguagem, força de expressão. Mas é duro, hein? Primeira coisa, Vila. Palestra paga. Tá? Foi um almoço. Sim. Que eu não tive participação de nada, não ganhei um centavo por isso aí. Claro. Comercial do Rio de Janeiro, de acordo com o jornal O Globo, que o senhor extinguiria o Ministério do Meio Ambiente. Então o senhor parece aquele sujeito que joga o bebê com a água suja do banho fora. Quer dizer, uma coisa é os excessos eventuais do Ministério do Meio Ambiente. Outra coisa é a extinção. O senhor defende efetivamente a extinção do Ministério do Meio Ambiente? Fusão. Há uma diferença muito grande. Fusão. Com a agricultura? Fusão, sim, com a agricultura. Se eu não me engano, no Canadá tem isso, eu não me engano. O que eu vejo em Brasília... Olha, Vila, com todo respeito a você. Sim. Eu estou em Brasília, eu conheço, eu vejo as coisas cara a cara, diferente de você que às vezes vê pela mídia aqui, por jornais, né, outros órgãos de informações ali. Tá? Sempre há um conflito. Você pode ver, questão ambiental. Se você for para o campo, como eu tenho ido junto ao agronegócio, à agricultura familiar, eles têm Paulo Dias, ninguém dos pré-candidatos tem voto lá dentro. Então eles não levam pancada no tocante, daí eu levo o tempo todo, tem que decidir muita coisa. Se bem que está faltando muita quinta-feira em Brasília. O senhor está faltando em receber salário sem trabalhar, deputado? Todo mundo. Não, quando você falta as sessões... Mas está sendo descontado todas as faltas do senhor ou o senhor recebe por um trabalho que não faz? A falta nossa é pela votação. Se não tem sessão quinta-feira e você está nos Estados Unidos, você vai receber seu salário. Há quanto tempo o senhor não vai lá? Espera aí. O prezado Marco Antônio Vila, vamos com calma aí, pô. Sim. Calma aí. Eu tenho meus furos, tá? E você, se tivesse... Então o senhor reconhece que está recebendo sem trabalhar? Não, estou reconhecendo. Eu poderia... Meus cheques aqui estão sendo descontados religiosamente. Então todas as faltas estão sendo descontadas? Não entro com... Inclusive, você pode ver, antes nessa pré-campanha minha, eu era também, de vez em quando tinha faltas, né? E eu comecei a ver, mas como é que tem tanta falta essa? Porque eu não justificava. Outros que justificavam não tinham falta. E a Folha de São Paulo, no final do ano, fazia um release ali, eu era dos mais faltosos. Lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é que eu não justificava, porque eu não tenho cara de pau de justificar a falta para receber salário. Voltando a questões que envolvem aí os principais desafios da presidência da República, e sem dúvida uma das principais delas é a reforma da Previdência. O senhor tem... Perfeito. Deixa eu só perguntar uma questão. Já que o senhor é candidato a presidente do Brasil, algo tão importante, nós falamos naquele encontro quando o senhor esteve aqui, sobre algumas questões de política externa, tanto no campo econômico como no campo político. Como que vai ser a política externa do senhor, do Brasil, e a questão dos acordos econômicos? Qual é o papel do Mercosul, da União Europeia, da globalização? Como é que o Brasil vai se inserir nessa nova ordem econômica internacional? E no campo político, por exemplo, qual é a nossa posição em países que desrespeitam os direitos humanos, como a Venezuela? O senhor anteriormente fez uma questão sobre direitos humanos, que é uma linguagem mais vulgar, feita por noticiário policial, que não entende a importância dos direitos humanos, que não é direito para bandido, é direito para cidadão de bem. Agora, como é que vai ser a política externa num eventual governo do senhor?
O que a gente estava discutindo é a questão policial. Então, eu respondi no tocante Não, perfeito. Na política externa, como é que vai ser a... Você está entendendo? Não, mas vamos ficar tranquilamente. Como é que vai ser? Claro, tranquilamente, como é que vai ser? Você fala educação do primeiro grau, ensino fundamental. O senhor ia com lança-chamas do céu, eu vou fugir do México. Tem para vender lança-chama no mercado, Vila? Não, ainda bem, né? O senhor é a favor da liberação? Só faltava você é a favor da liberação do lança-chama. Não brinca, não. Mas voltar à questão, deputado, seriamente, a questão da política externa. Você fala em coisa séria e tenta debochar. Não, a questão da política externa, falando sério. Você pode ver. Um exemplo concreto da política externa nossa. Sim. A senhora Dilma Rousseff. Tá, deputado? A senhora Dilma Rousseff não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. É uma política feita pelo viés ideológico. Sim. Isso tem que deixar de existir. Tá? Eu, particularmente, vejo com bons olhos o bilateralismo. Você pode ver, fui procurado esses dias, eu sei que faz parte do Mercosul, né? Por um deputado recém-eleito, que vai fazer parte do atual presidente eleito no Paraguai. Ele quer se aproximar de nós e, logicamente, interessa. O Paraguai, eu sei que o PIB do Paraguai é menor que de muitos estados no Brasil, mas estão crescendo 7% lá. Mas o nosso exemplo não pode ser o Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Nós somos um grande país, né? Eu acabei de falar para você que o PIB do Paraguai é menor que um estado do Brasil. Perfeito, não, o senhor tem razão. Eu sei que, com toda certeza, você entende muito mais economia do que eu. Só que eu sou uma pessoa muito mais humilde. Não, perfeito, mas não tanto assim. Mas a política externa, qual é a relação com os Estados Unidos e com a Europa? Deputado, Vila, desculpe, em homenagem à sua humildade. Vamos fazer um intervalo comercial. O senhor, nos dois casos, tentou que as denúncias fossem rejeitadas com base no seu direito parlamentar à livre opinião e, nos dois casos, isso não foi acatado. Agora que o Supremo decidiu que crimes comuns devem ser julgados em outras instâncias e, portanto, tirados do Supremo, o senhor pode mudar a sua estratégia para tentar que os processos desçam para a primeira instância? A estratégia é o meu advogado, por coincidência, que me ajuda está aqui do meu lado aqui agora. Tá? Essa é a estratégia. Tá? Eu não é apenas imunidade parlamentar por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Eu, no meu entendimento, que eu não ofendi ninguém. Até na lei do racismo, pelo que eu vejo lá, traduzindo nosso linguajar, para o meu linguajar, né? Eu não permiti, por exemplo, que um cabo saia sargento no quartel porque ele é afrodescendente. Você não vai entrar nesse elevador por causa da cor da tua pele. Não aquilo. Pode ser algo de mau gosto. Presumo que a Vera esteja querendo dizer o seguinte: os estados é que têm a responsabilidade pela segurança pública, pelos seus presídios e tal. Evidentemente que o governo federal tem alguns presídios federais e tal. E seria uma mudança na legislação. Não dependeria, portanto, do presidente da República, mas sim do Congresso Nacional, que teria de alterar a legislação que os estados aplicam. Então, o que me dá a entender muitas vezes, quando o senhor fala, me desculpe dizer, para ser muito sincero, é que é um desconhecimento sobre as atribuições do Executivo Federal. A impressão que dá que o senhor fala assim com indignação justa, correta, e mostra às pessoas que o apoio com sinceridade. O senhor lidera as pesquisas eleitorais, falei isso aqui várias vezes. As pessoas identificam no senhor uma possibilidade de mudança, mas o que chama a atenção, eu estou sendo muito sincero, é que o senhor parece um cidadão comum e não um candidato a presidente da República de uma das maiores economias do mundo, né? Então, atribuições que muitas vezes são dos estados, o senhor acha que é do Executivo Federal. O que o senhor acha que é do senhor é do Congresso. Então, o senhor sequer sabe as atribuições. Vila, em nenhum momento eu falei que vou fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que 90% mais ou menos de ação de qualquer presidente passa pelo parlamento. Eu me indigno, eu continuo sendo cidadão, Vila, eu continuo sendo de carne e osso. O senhor disse sobre o Chaves, sobre o ditador Chaves, o senhor disse que era uma esperança para a América Latina e gostaria que essa filosofia, expressão do senhor, chegasse ao Brasil. O senhor corrige isso? Faltou você botar o ano disso aí, Vila. 1999. Obrigado, Vila. Agora sim, a imprensa bota isso, não bota o ano. E você... momentaneamente, com lápis. Não, o senhor perguntou, não. O senhor perguntou, já disse, já bate pronto. Você com lápis, sem maldade, você esqueceu o número. Sem nenhuma maldade. Na época, o Chaves, tá, elogiava os Estados Unidos, criticava a Fidel Castro, a Venezuela tinha seus problemas, né? E passou a ser esperança, como Lula foi uma esperança para nós aqui. Foi para o senhor em 2002? Olha, entre ele e o Serra, você ficava meio na... O senhor votou no Lula? Sim. O senhor votou do Lula em 2002, tá. Em 2006, o senhor poderia revelar, por favor, se quiser, não votei mais. Não. Nenhum momento mais o PT. Sim. Eu confesso, apesar de uma certa experiência, eu acreditei. Eu conversava com o Genuíno. Eles fizeram lá a CPI do fim do mundo. Eu assinei a CPI do fim do mundo. Eles tinham uma proposta maravilhosa. Tinham.
Tá? E eu acreditei na lei, que eles iam respeitar a lei da anistia. Não respeitam, querem o tempo todo mexer nela. Mas CPI tá? do fim do mundo foi uma outra coisa, deputado. Desculpe corrigi-lo. Foi aquela CPI, que apelidada de fim do mundo pelo Franklin Martins. Né? E foi a CPI dos bingos. Isso foi a posteriori. Isso foi a posteriori. Mas todas as CPIs naquele tempo, quase todas as CPIs propostas que era pelo PT. Quem está no governo dificilmente propõe CPI, né? Eu assinei e era a favor. Pode ser que tenha me equivocado, sim, tá ok? Nesse campo, o senhor tem seguidores que são orgânicos, que são reais, não são robôs. Isso responde em grande parte pelo apoio que o senhor tem obtido. Quando a campanha começar oficialmente, no entanto, vai começar o horário eleitoral de rádio e TV, que acredita-se que ainda vai ter um peso no Brasil. E os outros partidos com alianças maiores que a sua, mais tempo de TV, tendem a suplantá-lo nesse campo. Qual vai ser a sua estratégia para manter essa exposição que o senhor tem hoje, quando a campanha efetivamente começar? E se as redes vão ser suficientes para manter isso? Sozinho, nós temos metade do tempo do Enéas. Meu nome não vai dar falar Bolsonaro, ok? Mas o que acontece? Grande. Olha só, Vera, eu não tenho obsessão pelo poder. Você já imaginou, Vera? Olha para mim, Vera. Eu tô olhando. Você imaginou você sentar na cadeira presidencial, Vera? Não, nunca tive essa Mas pelo amor de Deus, deputado. Você não tem que soltar fogo. Você tem que pedir, meu Deus, o que eu fiz para estar aqui? Candidatou, fez promessas. Mas o senhor quer. Mas o senhor quer. Sim. O senhor fez bastante coisa para estar lá, se estiver. O senhor está na campanha. Meu prezado José Vó, é uma brincadeira, né? Eu costumo dizer que quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. É uma brincadeira que eu faço. E eu pretendo deixar uma história para o Brasil, se essa for a vontade da população brasileira. O senhor tem medo de ser presidente da República? Receio? Quem não tem receio, pelo amor de Deus, Vila? Tenho receio, sim. O senhor acha que não vai cumprir as promessas eleitorais? Porque vai ter o senhor tem medo de sofrer um processo de impeachment por ter essa dificuldade de maioria no parlamento, como o Collor e a Dilma? Soldado que for à guerra, tem medo de levar tiro, um covarde. Não, por uma questão específica, não estou falando em termos gerais. Porque o senhor não teria uma maioria no parlamento como a Dilma e o Collor, os dois presidentes que sofreram impeachment tinham essa mesma circunstância. Tenho certeza de uma coisa, não sofrerei um impeachment por corrupção. Pode ter certeza disso. Okay? E por ambição, talvez venha a ser, se isso fosse. Porque eu estou lendo aqui na internet, eu gostaria que o senhor respondesse, que está na internet aqui. Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso? Ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? Cabe sim ao presidente da República. São números absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas, redução do tamanho do Estado, privatizações, abrir o comércio. Com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico, facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas, fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos, e deixemos de assistir essa briga enorme dos tribunais, tendo em vista a legislação, a CLT. O senhor tem 45 segundos para o seu comentário, candidato. Eu discordo respeitosamente do meu ilustre colega, fui colega do Jair Bolsonaro como deputado, e é só por discordar de projeto que eu afirmo, porque o que tem que ser feito no Brasil é ter clareza. Hoje, metade, um pouquinho mais da metade do orçamento brasileiro, não é da Receita, vai para juros e rolagem de dívida. 29% Previdência Social, com privilégios que 25% dos valores vão para 2% dos beneficiários, políticos, juízes, procuradores. E sobra
20% para educação, saúde, segurança. Por isso que eu propus ao governador Geraldo Alckmin uma discussão sobre o teto de gastos. Consertar a conta pública significa necessariamente cortar despesa na proporção do que elas estão. E é preciso cortar em juro. Seu tempo, candidato, muito obrigada. Os senhores podem retornar aos seus lugares.